Já pôs para gravar. Não acontecer de... Todos já entraram de volta? Bom, pessoal, então hoje, nessa segunda aula, nós vamos falar da avaliação do suporte periodontal. Bom, o que é a avaliação do suporte periodontal? Os nossos dentes na boca, que estão lá, a parte biológica nossa, vão suportar a nossa prótese. Eles são os pilares das nossas próteses. Eu preciso saber qual é a condição que esse suporte tem de receber cargas mastigatórias, né? Então, eu tenho dentes que eu faço mais força. Por exemplo, se você olhar anatomicamente a coisa, né? Já estão no sexto período, já dá para fazer. O incisivo lateral, uma raizinha pequenininha. Um canino tem uma raiz colossal. Um molar superior tem 3 raízes, né? Todas as raízes estão em volta pelo ligamento periodontal e presas ao tecido ósseo através desse ligamento que ela transfere carga. Quanto maior for a área periodontal do meu dente, maior a capacidade de receber e transmitir esforços desse dente. Então, dentes que têm uma inserção periodontal melhor são pilares melhores. Dentes que têm pouca inserção, né, periodontal não são bons suportes. Então, eu posso, já de antemão, né, grosso modo, falar para vocês, o incisivo lateral é um péssimo suporte. É um péssimo suporte, né? Então, agora, houve uma época que, estudando isso, autores quiseram quantificar isso, né? E esse é o motivo da aula de hoje. Mas, além disso, quando eu falo que a raiz de um incisivo lateral é menor do que a área periodontal do incisivo lateral, é menor do que a área periodontal do molar superior, óbvio, qualquer criança entende que aquilo é menor. Só que na boca, nós temos, às vezes, um primeiro molar superior na boca, tá? Ele continua sendo um primeiro molar, só que ele tem uma reabsorção óssea enorme. E, de repente, o incisivo lateral tem mais área periodontal do que o primeiro molar. Um primeiro molar com doença periodontal pode ser um pilar pior do que um incisivo lateral. Então, essa é a grande sacada de quem faz área de saúde, né? Tem um versinho que, ó, o francês não é tão bom assim, mas diz o seguinte: dans la médecine et dans l'amour, il n'y en a pas jamais et il n'y en a pas toujours. Grosso modo, o que isso quer dizer? Na medicina e no amor, nem Entendeu? nunca, nem sempre. Nem nunca, nem sempre. Tem alguém falando com o microfone aberto. Tá? Então, vamos lá. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: eu tenho que avaliar anatomicamente os meus suportes, mas eu tenho que avaliar fisiologicamente esses meus suportes também. Não é só porque ele é grandão, ele é forte. Ele pode ser grandão e estar fragilizado. Tá? Olha lá. As raízes dos dentes suporte devem ser avaliadas seguindo 3 fatores: proporção coroa-raiz, configuração da raiz, a área da superfície periodontal. O que é a proporção coroa e raiz? Você olhando um dente normalmente implantado, você tem a raiz dentro do tecido ósseo e parte do dente, a coroa, para o lado de fora. Normalmente, a raiz é 2/3 do tamanho do dente. 2/3 estão dentro do osso e 1/3 está para fora, como o braço de alavanca, certo? Você fazer um paralelo, grosso modo, é que nem bater prego na madeira.
Se você pega o prego, dá uma porradinha em cima dele, o prego entra um pouquinho. Você segura com a mão, balançou, o prego vem na mão. Ora, se você colocar 2/3 do prego numa madeira, você vai ter que fazer força para tirar ele de lá. E se você afundar o prego inteiro, você morre de fazer força. Então, quanto maior for a desproporção, ou a proporção entre coroa e raiz, quanto mais bem implantado o dente tiver, melhor suporte ele vai ser. Certo? Deu para entender isso? Tá? Quanto mais osso em volta do meu dente tiver, melhor. Agora, se eu tenho um canino que tem 20 milímetros de altura de raiz, né? E ele tem uma reabsorção óssea que está pela metade, ele não tem mais 20, ele tem 10. Eu tenho que medir o quanto ele tem. Então, ele não suporta mais aquela carga. E outra, o braço de alavanca que ele ia fazer, ele tinha 20 e tinha a coroinha aqui em cima. Agora ele está aqui e tudo isso aqui é braço de alavanca também. Aumenta o braço de alavanca. E isso diminui, aumenta a possibilidade de movimentação desse dente. Tudo isso tem que ser avaliado para poder fazer o planejamento da nossa prótese. Para eu poder falar, não, isso aqui serve para suporte, né, para pilar da minha coroa. Proporção coroa-raiz. Conceito também. É a medida do comprimento da coroa a partir da crista óssea em direção ao oclusal, comparada com o comprimento da raiz incluída no osso. É o quanto nós temos de coroa e o quanto nós temos de raiz. Raiz essa dentro do osso. A coroa clínica você tem que medir de cima do osso. Se eu tenho um dente com grandes perdas periodontais, a coroa clínica dele aumentou. A coroa clínica dele aumentou. Se a coroa clínica aumentou, o braço de alavanca aumentou. Então, não é a mesma coisa. Então, eu tenho que avaliar anatomicamente, mas tenho que avaliar também fisiologicamente. Isso é fundamental para os nossos planejamentos futuros na clínica. Como eu faço isso? Radiograficamente. Eu faço a radiografia do meu dente. Olha lá. Eu tenho o comprimento do dente em azul. Tá? Daqui, ó, da crista óssea até o ápice do dente, eu tenho o comprimento da raiz. Da crista óssea até a oclusal ou a incisal do dente, eu tenho o comprimento da coroa. Isso aqui, ó, tem que ser 1/3 e isso aqui 2/3. Eu tenho que ter 2/3 do prego batido na madeira. Para quê? Para que eu consiga transferir a carga desferida em cima desse dente consiga ser absorvida pelo ligamento periodontal e transmitida ao osso sem lesar o meu paciente, sem prejudicar ele. Eu não estou fazendo uma iatrogenia. Tá? O comprimento, né, é 2/3 do comprimento daqui. 2/3 aqui. Né? Ó, é que isso aqui está em cima, não sei se para vocês está aparecendo. O comprimento do dente é o comprimento da coroa mais o comprimento da raiz. Tá? Proporção coroa-raiz. A proporção A, 2/3. É muito difícil. Clinicamente, quem precisa de uma prótese já teve algum problema periodontal. Né? A não ser que tenha sido um acidente, alguma coisa, um avulsionamento, bateu só que nem rolho de champanhe o dente. Do contrário, sempre tem uma perda periodontal. Olha a avaliação aqui, ó. Esse tecido ósseo tinha que estar aqui, ó. Tinha que estar aqui. Ó, isso que está aqui, tinha que estar aqui. Isso, né? Já aqui está melhor, ó, tá? Mas, então, o que eu tenho que pensar? A minha área periodontal vem daqui para cá, não mais daqui, desde aqui. Então, eu já tenho uma perda. Agora, essa perda é significante? É. Eu estou vendo que já tem uma perda bem legal aqui. Então, o que eu faço? Radiografias, e com papel vegetal sobre a radiografia, eu consigo medir isso aqui, ó. Ó, a altura da minha crista óssea aqui, ó. Ó o meu dente aqui, onde está isso aqui? Tá? A minha coroa está começando aqui, ó, no risquinho, pontilhado. Então, meu braço de alavanca, que seria daqui para cá, é tudo isso aqui. Tá? Até quando eu consigo indicar e quando eu tenho que falar, não, não dá mais, o dente está perdido, não dá para fazer prótese. Tá? E isso quem vai fazer é o dentista. Quem vai dar notícia que o dente morreu, somos nós. Ó, seu dente não dá. Ah, mas eu não queria perder esse dente. O dente está perdido, minha senhora, não tem mais jeito. Tá? Então, tem que ter segurança, tem que ter conhecimento para você poder
taxativamente falar, não dá para salvar esse dente. Ah, mas eu fui no dentista da esquina e ele falou que ia fazer. Então, deixa o cara correr o risco e fazer a bobagem dele. Quem vai responder pela bobagem dele é ele. Né? Então, é difícil, né? Então, você tem que avaliar. Olha aqui, ó, radiograficamente. Ó, a altura que está o osso. Ó, eu tenho um pouquinho de dente. Eu já tenho 2/3 do dente para fora do osso e 1/3 aqui dentro. Esse dente não serve para pilar. E, no entanto, ele está aqui com um núcleo dentro dele. Né? Ó, já fizeram um tratamento de canal aqui, puseram um pino, e esse dente não serve para suporte. Não dá para fazer. Tá? Então, e você vai ver na clínica muito disso. Muito. Né? Coisas mal feitas, mal indicadas. Então, essas aulas iniciais, o cara fala, mas é só teoria. Tá? Mas é o que vai fazer a diferença na sua conduta clínica lá na frente. Então, prestem atenção, porque é fundamental você estar bem formado. Né? Configuração da raiz. Você tem raízes mais expulsivas, né? Mais dilaceradas, tal, que ela tem um envolvimento no tecido ósseo maior. E você tem raízes conoides, que é muito mais expulsivo. Então, se a anatomia dessa raiz for uma coisa conoide, a resistência dela também é menor. Né? A capacidade dela receber cargas é menor. Então, você tem que avaliar anatômica e fisiologicamente. Sempre. Todos os casos que você for fazer. Você vai viver disso. Né? Então, dá para olhar o dente e falar, vamos fazer uma prótese aqui? Não. Tem que fazer exame complementar, tem que pedir radiografia, tem que olhar antes de começar a fazer. Né? Então, o cara fala, não, vamos fazer. Tá, e sai fazendo. Aí, uma semana depois, está com a prótese balançando na boca. Aí, Inês é morta, né? Não tem mais o que fazer. Aí não tem o que fazer. Aí vai para a justiça, ou o cara vai reclamar. Né? Função do suporte: suportar cargas mastigatórias que serão transmitidas, dente pilar, né? Por intermédio do pôntico e dos conectores. Então, o conjunto vai jogar a força sobre os dentes pilares. É uma ponte. Né? Os pilares da ponte que vão manter essa ponte de pé. Beleza? A importância da aula anterior. Agora você está falando, suportar cargas mastigatórias que serão transmitidas por intermédio do pôntico e dos conectores. Se você não sabe o que é um pôntico e um conector e o que é um retentor sobre o pilar, a conversa começa a ficar muito difícil. Os suportes deverão resistir a constantes forças oclusais, as suas próprias, né, e a dos dentes ausentes. Olha lá. Então, eu tenho um molar lá atrás, um espaço protético, um outro dentinho aqui, o outro dentinho aqui. Então, eu preparo, isso aqui é um pilar, é um dente de suporte, esse aqui é um outro pilar, e esse aqui é um outro pilar. Então, eu tenho 3 pilares para 1, 2, 3, 4, 5 elementos que eu vou colocar aqui. Tá? Então, agora nós vamos começar a mexer com a pergunta que foi feita na aula. Quanto que eu preciso, né, de pilar para poder deixar ter mais pônticos ou menos pônticos? Os dentes suportes não devem apresentar mobilidade patológica. Estamos repetindo, né? É o mesmo slide, é uma vista mais próxima. Se esses dentes já têm uma mobilidade grande, né? Todo esse pontilhado aqui, cadê? Isso aqui é o seio maxilar, né? Todo esse pontilhado que está aqui tinha que estar passando aqui, Você já perdeu 3, 4 milímetros de osso aqui, Aqui, onde está essa bolsa aqui, A inserção óssea tinha que estar aqui. Aqui, Está lá em cima. Então, o que eu tenho de inserção desse molar? Ele tem 3 aí, mas está aqui, a área é muito menor. Então, ele não serve daquela forma. Não é porque é um molar que serve. Entendeu? É isso que é o mais importante. Olha esse aqui para você ver, como é que está a linha aqui, Olha o que ele tem. Ele tem 2/3 do dente para fora e 1/3 para dentro. Isso vai falhar. Não tem mágica. Não tem. Né? É 2 mais 2, 4. É fazer continha. Tá? A área da superfície periodontal. Né? Agora nós vamos entrar na parte mais biológica da coisa. Periodontia. A área da superfície periodontal. Vamos lá. A área da superfície das raízes, dos dentes, dos apoios, né, dos suportes, deve ser igual à superior à dos dentes que serão substituídos por pônticos. Essa é a famosa lei de Ante que eu falei para vocês. Ante, A-N-T-E, é o nome do autor. Né? Ante-IH.
Ele fez essa lei em 1926, ele enunciou essa lei. O que ele está falando? A área da superfície das raízes dos dentes de suporte deve ser igual ou superior à dos dentes que serão substituídos por pônticos. O que ele está falando? Olha, se eu pensar no incisivo lateral, a raizinha dele é pequenininha. Quem que tem do lado dele? Um canino, que tem uma raiz grandona. E do outro lado, um central. A raiz é maior do que o central. Se eu somar a área periodontal da raiz do central, mas a área periodontal da raiz do canino, vai dar maior do que a área periodontal do dente que vai ser substituído. Então, está dentro da lei. Isso dá para fazer. Agora, eu perdi o lateral e perdi o canino. Eu vou usar o central e um primeiro pré-molar. A área do pré é grandinha? É. A do canino era grande. Somada do lateral, aumentou. Quando já está mais ou menos igual isso, está no limite. Né? A área da superfície do suporte deve ser igual ou superior à dos dentes. Até o limite de 1 para 1, dá para você arriscar fazer aquela prótese. Se a área dos dentes perdidos... Agora, vamos lá. Eu tenho o lateral, né? Eu perdi o lateral, perdi o canino, perdi o primeiro pré-molar. Vou fazer uma fixa no segundo pré e no primeiro, no incisivo central. Não dá. Tá? A área periodontal dos dentes perdidos, primeiro pré, canino e lateral, se somada, é maior do que a área do incisivo central e do segundo pré. Então, essa prótese vai falhar. Não adianta fazer que a ponte vai cair, vai ruir. Tá? Então, vamos lá. Agora, como é que eu sei isso? O Ante, para fazer a lei dele, ele foi e mediu. Então, o incisivo central superior, normalmente implantado, ele tem 204 milímetros de área periodontal, milímetros quadrados de área periodontal. Né? Se a área tem que ser milímetros quadrados. 204 milímetros quadrados. O lateral é bem menor, ele tem 179. O canino, ele tem 273. Pré-molar, primeiro pré, 234. Segundo pré, 220. O primeiro molar, 433. Segundo molar, 431. Dentes superiores. Então, o que eu estou falando? Isso foi quantificado. Eu tenho esses valores. Então, não é uma coisa tão empírica quanto parece. Agora, eu tenho um problema. Eu tenho um primeiro molar que tem 433 de área periodontal, se ele estiver periodontalmente sadio, sem reabsorção óssea. Ele não tem bolsa. Aquele que eu mostrei para você, que já está lá embaixo, ele não tem mais 433, ele tem menos que 179. Tá? Ele só tem um pouquinho de área. Então, eu não posso botar carga nele, porque se eu botar carga nele, vai cair. Tá? Então, esse joguinho, essa parte da avaliação do suporte, e esses conceitos que estão sendo entrados aqui com a lei de Ante, é fundamental que o aluno tenha em mente. Ele não precisa decorar isso, precisa entender. Né? Preciso decorar isso aqui? Não. Eu sei que esses valores do trabalho lá em 1963, Jepsen em 1963, ele fez o trabalho e enunciou. Tá? Então, eu sei que normalmente tem isso. Agora, eu sei que tem variações anatômicas também. Nem todo mundo tem dente do mesmo tamanho. Né? Então, tudo bem. Mas eu tenho um parâmetro para eu me cercar, para eu poder fazer a opção disso ou daquilo. Vocês estão me entendendo? Está dando para acompanhar o raciocínio? Vamos lá. Sim. Inferiores. Né? O incisivo central inferior é um dente que tem uma raizinha pequititica. Olha lá, ele tem 154 milímetros quadrados de área periodontal. O lateral, 168. Canino, 268. Primeiro pré, 180. O segundo pré, 207. Primeiro molar inferior, 431. Segundo molar inferior, 426. O que quer dizer isso? Molares são dentes muito bons para suporte. Pré-molares também. Os dentes anteriores já são mais críticos para ser suporte. Por quê? Se um dente superior for ser suporte, por exemplo, se o lateral for ser suporte, ou se o incisivo central inferior for ser suporte, eu perdi esse dente já é maior do que o suporte que ele tem. Ó. Tá? Só o dente ausente, um dente de suporte já é menor. Ele estando
rígido no lugar, né? Não tenha reabsorção, não tenha nada. Tá? Vamos lá. Aí, tá. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá. Então, vamos voltar aqui, ó. Biba, Oi. tem um comentário, tem uma pergunta da Amanda aqui. Por ser mais frágil que os outros, professor? Por ser mais frágil? Não entendi a pergunta. Mas por ser mais frágil que os outros? O quê? Amanda, fala aí, bem. Os dentes anteriores, Biba. Os dentes, não, por causa da inserção periodontal deles. Não estamos falando de resistência mecânica de cada um dos dentes. É isso que ela está perguntando? Não entendi a pergunta dele. Não. Amanda, você não quer falar? Pode falar, Amanda. É que eu estava com dúvida nessa parte, nesse finalzinho, né? Porque eu acho que eu não entendi muito bem. Vamos lá, vou repetir para você, então. Por os dentes anteriores ser um pouco mais fininhos, mais frágeis que os molares, talvez. Não é questão de ser mais frágil. Nós estamos falando de área. Então, o que é a área? Né? Vamos aqui, ó. Você ter ideia é conceito matemático isso. Às vezes, ó, eu tenho um quadrado aqui, ó, de 1 metro de lado, eu tenho 1 metro quadrado. Tá? Então, toda essa região aqui, ó, é a área que está falando. Vamos pegar esse quadrado e vamos fazer dobrar ele assim, no formato de raiz. Então, essa é a área periodontal do dente. Quando eu pego uma raizinha de central ou de lateral, eu tenho uma coisinha meio assim, ó. Né? Aqui é a entrada da raiz. Essa parte da raiz aqui de fora, ó, eu estou riscando de novo, ó. Tá? Eu meço quanto ele tem de área, quanto tem de fibra inserida nele, que vai dar resistência nisso, para quando a carga chegar, ela conseguir transferir para o periodonto. Agora, o osso tem que estar aqui, né? Ó. Aqui o osso, ó, envolvendo isso. Se eu tenho uma reabsorção óssea desse porte aqui, toda essa parte aqui, ó, ficou de fora da minha área. Eu não tenho mais a mesma área. Tá? Eu diminuí a área que eu posso fazer força. Eu diminuí a área que eu posso fazer força. Não que o dente ficou mais fraco. O dente continuou com a mesma resistência dele. O dente em si, esmalte, dentina, cimento, ele continua a mesma resistência. Não mudou a resistência do dente. Mudou a capacidade dele ficar no lugar dele. Vamos pensar. Ela colocou que entendeu agora, Biba. Ah, legal. Eu ia dar a ideia do prego. Eu tenho um prego na mão e vou bater ele na madeira. Se eu bater ele um pouquinho, ele entrou. Eu puxo com a mão, ele sai. O fato dele ter entrado um pouquinho não mudou. Esse prego continua sendo prego do mesmo jeito. Então, a resistência do prego não mudou. Agora, se eu entrar com 2/3 do prego dentro da madeira, eu não tiro ele com a mão. Tá? Então, a resistência do prego é a mesma, tá? Mas a capacidade dele ficar no lugar dele é que nós estamos estudando. Beleza? Vamos lá. Share. New share. Bom, da parte bati errado ainda, peraí. Cadê o negócio aqui? Daqui? Quando eu vou fazer uma avaliação periodontal, né? Ó, eu vou fazer uma avaliação periodontal, eu tenho que... O paciente chegou na clínica. Vim aqui fazer uma prótese, tal, vamos fazer uma prótese fixa para ele. Vamos. Examina, tal, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, de uma radiografia. Ver se o dente suporte. Ele tem um suporte periodontal que sirva de pilar para a minha prótese. Qual o critério que eu adoto? Ali diante. Os dentes que estão faltando, eu sei qual a área periodontal que ele teria se estivesse no lugar. Né? E sei a área periodontal do dente rígido no lugar. Na medida que aquilo diminui, eu vou falando, dá, não dá, dá, não dá, dá, não dá. Quem sempre resolve isso? O dentista, o clínico. Agora tem uma outra coisa. Quem vai fazer força contra isso?
Quem vai fazer força? Quem vai mastigar? O antagonista. Ah, tá legal. Eu vou fazer uma prótese fixa no paciente que usa uma dentadura como antagonista. A eficiência mastigatória de uma dentadura é a mesma do dente? O paciente que usa uma dentadura consegue fazer a mesma força que ele fazia quando tinha o dente dele? Não. A força que a dentadura faz na mastigação é da ordem de 15 a 20% da força que ele tinha quando ele usava os dentes dele. Então, o suporte periodontal pode ser menorzinho. Eu posso trabalhar com isso dependendo do caso clínico que vai vir. Mas, no primeiro momento, eu tenho que pensar na lei de antes. O pilar suporta? Suporta. Então, dá para fazer a prótese. Tá? A aula de hoje era isso aqui, né? Avaliação periodontal. Dúvidas? Pessoal, eu achei legal fazer aquele iniciozinho da aula. Se vocês tiverem dúvida, dá uma lidinha, olha de novo, eu vou postar a aula lá. Se tiver, durante a semana, me dá um toque. A gente abre 2 links, a gente faz o recuerdo dessa aula, no começo da aula que vem de novo, né? E, inclusive, da primeira aula, se tiver dúvida. A gente vai tirando as dúvidas e vai tocando o barco. Vai tirando as dúvidas e vai tocando o barco. Combinado? Combinado, professor. Maravilha. Então, bom final de semana para vocês. Valeu, professor. Para Você você também. também, professor. Beijão. Beijão, Cris. Obrigada, professor.